Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos falam, meu Deus do céu, como está demorando para ter restauração do casamento, né? E além do fato de nós precisarmos ser tratados por Deus, ainda tem o outro lado lá, né? A gente não pode esquecer, leva tempo para o outro lado ser tratado. Às vezes você olha e fala assim, nossa, ele não está sofrendo nada, não está passando por nada, eu estou orando em vão, mas é bobagem da sua cabeça, Deus está trabalhando. O que acontece, porque demora, é pelo passo a passo que Deus faz na vida das pessoas a quem Deus quer resgatar. Olha só, Jó no capítulo 33, a partir do verso 13, Jó vai destacar aqui, né, alguns passos que Deus executa. Ele vai começando ali devagar, vai aumentando a dosagem. Perceba, por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma vez, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então, olha, perceba o seguinte. Primeiro, Deus fala. Quantas vezes Deus fala? Uma vez. Ninguém ouve. Deus fala a segunda vez. Não é ouvido. Então, o passo a passo com o seu marido acontece bem assim. Você está orando, Deus vai até ele e fala com ele. Ele não dá ouvidos. Deus faz outra vez. Deus fala novamente com ele. Ele continua sem dar ouvidos. Aí você acha, não está acontecendo não. Tá, Deus está trabalhando. Houve a primeira tentativa, ele recusou. Então o que Deus vai fazer? Vai falar, não, ele recusou, então não vou fazer absolutamente nada. Agora já era, não tem mais jeito. Não, ele vai para um outro passo. Ele vai fazer o seguinte, em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono pesado sobre os homens e eles adormecem na cama. Ou seja, Deus fala através dos sonhos, através de visões, quando eles deitam para repousar. Muitos cônjuges não têm paz, querido. Muitos cônjuges deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, porque Deus está falando com eles. Deus está tocando neles. Muitos ainda com isso se fecham, né? É aquele caso que você fala para ele, pastor, meu coração, o meu cônjuge está com o coração endurecido, feito pedra. É esse caso. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala em sonhos, em visões, mas ainda não amoleceu. Então Deus passa para um outro nível. Então revela ao ouvido dos homens, ele sela a sua instrução, ou seja, Deus chega mais perto. Deus chega mais perto para falar com o seu marido, para falar com a sua esposa. Para que Deus faz tudo isso? Para apartar o homem daquilo que ele faz de mal e esconder o homem da sua soberba, ou seja, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência. Deus trabalha na vida do seu marido, na vida da esposa, nesse passo a passo, justamente para fazer com que o seu marido abandone aquilo que está fazendo de errado. E você acha que Deus não está fazendo nada, né? Deus está fazendo, está tendo sim ali uma certa resistência. Então Deus passa para o próximo nível para quebrar a resistência do cônjuge. Qual que é o próximo nível? Né? Para apartar o homem, para afastar o homem daquilo que ele está fazendo de mal, para escondê-lo da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. É com carinho que Deus faz tudo isso. É com amor, com vontade de salvar o seu marido, mas vai fazer ele passar por dias terríveis, tenebrosos, para salvá-lo, mas infelizmente vai ser dias terríveis. Por que vai ser dias terríveis? Quando Deus começou foi terrível? Não foi. Quando Deus começou foi apenas conversando, trocando uma ideia, falando, mas deu ouvido? Não deu. Então, se não deu ouvido, Deus não vai desistir do marido, Deus não vai desistir da esposa, Ele vai apertar, os níveis vão ficando cada vez mais estreitos, para que chegue o arrependimento. Aí você vai me perguntar, pastor, por que Deus já não vai logo no nível power mesmo, e já faz todo o processo acontecer de uma só vez? Para que nunca alguém chegue para Deus e diga, o Senhor é injusto.
O Senhor já veio com uma pancada logo uma vez. Se o Senhor tivesse só falado comigo, eu já teria ouvido. Então, para que ninguém tenha o que falar a respeito de Deus, ele faz desde o básico até os níveis mais power, né? Mais punk, né? Vamos lá. Continua aqui. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos ossos, querido. Olha só. Começou levezinho. E querido, não por engano, aqui não é mera semelhança o que está acontecendo conosco, tá? Eu estou falando essa passagem voltada para o seu marido, voltada para a sua esposa, mas não é mera semelhança se você olhar para a sua vida e ver que Deus fez e está fazendo exatamente aquilo que nós estamos conversando na sua vida. Se Deus está fazendo na sua vida, imagine na vida do cônjuge. Pois bem, desce a cama e é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, ou seja, aquela dor angustiante, se for o caso, aquela dor angustiante. Se Deus falar, não der ouvido. Se Deus agir em sonhos, em visões, não der ouvido. Se Deus chegar até eles de uma forma mais pertinho, mais próximo e ainda assim não der ouvido, querido, para salvar a vida do seu marido, para salvar a alma do seu marido de padecer no inferno, Deus é capaz de levar o seu marido para a cama, literalmente colocar o marido, a esposa de cama, com dores. Pastor, mas isso é muito tenso, pastor. Isso é muito complicado. Queridos, mas só chega a esse nível quem não deu ouvidos antes. Porque Deus fala, Deus começa os níveis e vai subir na intensidade. Se você der ouvidos logo no início, não precisa subir. Mas se você não der, querido, Deus prefere ver você sem uma mão, sem um pé, sem um olho, do que você todo se perder no inferno, do que todo o seu marido se perder no inferno. Então Deus vai agir sim naquilo que for preciso agir. E ele deixa bem claro, né, os versículos 17 e 18, ele deixa, para apartar o homem daquilo que ele faz de mal e escondê-lo da sua soberba, para desviar a sua alma do inferno e salvar a sua vida de passar pela espada. É para isso que muitas vezes é preciso colocar de cama, sentir dores, ter contenda nos ossos, aquela dor angustiante que vai além do físico, chega no emocional da pessoa, no sentimental da pessoa. É preciso, queridos. Muitas pessoas chegam a esse nível. Não tem jeito, né? Às vezes o teu marido está chegando, quase lá, quase lá. Então, se você olha para o seu marido e você não vê muito resultado, saiba que Deus começou devagarzinho e Deus vai intensificar, até chegar ao ponto que se torna irresistível não voltar para Deus, não se chegar a Deus. Não tem como, não tem como. De modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Queridos, chega um momento de tanta dor, mas de tanto sofrimento, que até aquilo que é mais saboroso, que até aquilo que é mais desejável, ele vai falar, não quero, abomino, não tenho interesse. De tanta dor, de tanto sofrimento. Mas para salvar a alma do seu marido, às vezes é necessário. Para salvar a vida da tua esposa, às vezes é preciso chegar nesse nível extremo. E não põe a tua mão. Não põe a tua mão, porque é necessário. Se o seu marido está passando por situações assim, ou se ainda não está, mas você percebe que o coração está endurecido, pode ter certeza que ele vai chegar nesse nível, que ele vai passar por esse nível. E queridos, não só esse nível, chega um momento, querido, que esse nível de dor, ele transpassa, ele vai parecer fichinha perto do que virá. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Queridos, definha mesmo. E isso é para salvar a vida do teu marido, para salvar a vida da tua esposa. Às vezes é preciso, às vezes é necessário. É o que Deus deseja? Não. Deus deseja que o seu marido e a sua esposa ouçam quando ele falar uma única vez. Mas se não ouvir,
Deus vai aumentando os níveis até chegar nessa situação. Oremos para que não precise. Oremos para que o marido venha se quebrantar antes que cheguem esses níveis terríveis. Oremos para que a esposa se derrame ao Senhor, se converta ao Senhor e abandone os seus maus caminhos já de imediato. Porque é terrível, a Bíblia vai dizer, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Terrível, não tem quem te livre, querido. Não tem. Não tem que livre a esposa, não tem que livre o esposo. A hora que cai nas mãos do Senhor é só o Senhor mesmo. E o texto continua, querido. O texto não para por aí. E a sua alma se vai chegando à cova. E a sua vida aos que trazem morte. Ou seja, chega um ponto que fica na beirinha ali, na beirinha mesmo, de passar para o outro lado. De bater com as botas mesmo, literalmente. E aí, se com ele, pois, houver um mensageiro, olha a importância de alguém pregando a verdade para o teu marido, querido. O texto é Jó 33, 23. Se houver com ele, pois, um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Deixa eu explicar uma coisa para você, que você talvez, neste tempo todo de busca por restauração, assistindo canais aqui e ali, pastores pregando aqui e ali, a respeito da palavra do Senhor. Deus convida o seu marido à conversão com uma palavra. E os níveis vão só aumentando, conforme eu fui mencionando para vocês. A chegar um momento que seu marido, sua esposa, estará à beira da morte. E se não houver, querido, alguém para pregar a verdade para ele, e ele não se arrepender, querido, ele vai descer à sepultura, não só da morte física, mas da morte espiritual também. Mas se houver alguém que pregue a retidão para essa pessoa, para declarar a retidão, então o Senhor tem misericórdia e livra para que ele não desça a cova e ache resgate, para que ele seja resgatado. Aí você precisa orar para que surjam homens e mulheres de Deus que pregam a verdade. Porque pessoas que pregam a mentira, que falam de suas próprias convicções, de suas próprias experiências, mas não do que a Bíblia relata, está cheio. E que faz, na verdade, o seu marido, a sua esposa, ainda que esteja sofrendo, tudo isso que está sofrendo, permanecer no pecado. Aceitar a situação que está vivendo como se não precisasse mudar. Tem muitos pregadores que estão fazendo isso, muitos, seja dentro dos canais de restauração, seja fora, seja dentro das igrejas, pessoas que estão pregando um evangelho fácil, onde as pessoas estão definhando, estão caminhando para a morte, para a destruição, mas estão confortáveis no pecado. A Bíblia diz, se houver um mensageiro da parte do Senhor, alguém entre milhares, porque tem muita gente, então ore para que essas pessoas levem a palavra ao seu marido, à sua esposa. Aí sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará os dias da sua juventude. Queridos, isso aconteceu muito conosco. Muito. Isso fala muito conosco. A partir do momento em que nós ouvimos falar, nós chegamos num período, num momento crítico das nossas vidas, não é? Que a gente estava quase descendo as sepulturas, quase tirando as nossas próprias vidas, é ou não é? Um momento terrível, mas aí ouvimos uma palavra, ouvimos que Deus sim é Deus de aliança, que Deus sim quer a primeira aliança, o primeiro casamento do cidadão restaurado. Aí a nossa carne começou a reverdecer, mais do que era na mocidade. Tem gente que melhorou muito quando se entregou a Deus, porque ouviu uma palavra, uma ministração a respeito de restauração e a respeito da palavra do Senhor como um todo, né? E se tornará os dias da sua juventude. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito.
o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Olha que palavra linda Deus está dizendo que vai fazer com o seu marido, que vai fazer com a sua esposa. Apesar de todo o sofrimento, querido, tudo isso é para trazer o seu marido de volta, é para trazer a sua esposa de volta, para que eles cheguem a dizer estas palavras: pequei sim, perverti o direito, fiz aquilo que não devia, perverti a palavra do Senhor e não me serviu de nada. Eu segui a minha vontade, o meu desejo, eu fui morar com a mulher estranha, com um homem estranho, eu fui viver uma vida de solteiro, mas de nada me serviu, de nada me serviu. Fiz coisas que não devia, mas Deus livrou a minha alma. Tudo isso é para livrar a alma do seu marido. Ore, interceda, e quando você não enxergar nada acontecendo, tenha calma. Deus está fazendo este passo a passo. Deus está subindo os níveis para atingir o seu marido. Tem marido que será atingido no primeiro nível, tem marido que será atingido no segundo, no terceiro, e tem marido que será atingido no último. O mesmo acontece para as esposas. Tem esposa que logo de cara já é chamado por Deus. Outros vão demorar um pouquinho mais, mas vão chegar lá. Não desanime, interceda, clame, busque, porque Deus sim vai resgatar o teu marido, Deus sim vai resgatar a tua esposa de ir para o abismo, de ir para o inferno. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.